Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, minha gente, está começando o nosso bate-papo das 6, nosso encontro diário, né? De terça a sexta-feira, sempre das 6 às 7 da noite, né? Das 18 às 19. A gente traz um assunto para conversar um pouquinho, para dialogar e contar sempre com a sua participação, viu? Você pode participar conosco, interagir, mandar opinião, pergunta, sugestão pelo WhatsApp 996224547. Esse é um espaço de conversa franca, de conversa aberta, o nosso bate-papo das 6, nesse nosso encontro sempre de terça a sexta-feira. Antes de cumprimentar os nossos convidados de hoje, a gente dá aquela espiadinha lá fora, ver como é que está o movimento, aqui na BR-101, movimento intenso nesse começo de noite de sexta-feira, sentido norte, para quem segue pelos bairros aqui da região norte, São José, Planalto, Canivete, ou para quem vai para as cidades também da região, São Mateus e cidades vizinhas, movimento bem intenso. Temos também a imagem aqui nessa panorâmica, logo aqui na chegada ou saída da cidade, próximo à ponte Joaquim Calmon, bem tranquilinho, como é de costume, né? Logo na chegada da cidade, para quem vem da Grande Vitória, essa bela imagem panorâmica da nossa cidade de Linhares, que cresce a passos largos, né? Uma cidade que respira progresso. Hoje nós vamos falar sobre a ADESG, né? Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, o que vem a ser essa entidade que tem feito um trabalho, se reúne, né? Os membros se reúnem frequentemente e discutem diversos assuntos relacionados à nossa sociedade. Eu estou com um timaço aqui da ADESG, né? Adesguianos aqui de primeira. Ao meu lado está o representante da ADESG Linhares, Edmar Araújo, empresário. Obrigado pela presença, Edmar. Tudo bem? Obrigado, Cláudio. Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade, né? Giovanni, um grande parceiro. E você aí sempre contribuindo, né? Uma informação sempre valiosa pra gente. Prazer pra Obrigado, nós. É um prazer, uma honra estar aqui hoje. Tá jóia. Ludovico Taquete, conseguimos tirar aqui o homem lá da empresa, saiu rapidinho para vir participar conosco. Ludovico, bem-vindo, meu amigo adesguiano. Muito obrigado, Cláudio. É um prazer estar aqui com vocês. A gente se conhece há longas datas, né? Desde a Rádio Cultura, né? Extintas rádios culturas, né? Como é bom estar aqui, poder ver vocês. Prazer. Um abraço para o Giovanni, que nós já conversamos hoje aqui. E vamos aqui falar um pouco de ADESG, uma instituição tão interessante, tão importante, né, para a formação de uma pessoa, de um ser humano. Sem dúvida. O Ocimais Falsim, adesguiano também, está aqui também como representante do Sistema Findes, né? O presidente do Sistema Findes Linhares. Ocimar, bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Muito obrigado, Cláudio. É uma honra, um prazer imenso estar aqui participando desse momento, desse bate-papo e poder aí contribuir com algumas informações, né, que for possível, para ajudar aí as pessoas nessa busca pela na questão da ADESG, né, que trata muito aí na questão a presença da ADESG aí na sociedade, né? Gente, que bacana. Como eu disse, você pode interagir conosco pelo 996224547, é o nosso WhatsApp. Pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais, o nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Não só aqui de Linhares, mas toda a região norte, na Grande Vitória, através do nosso sinal 16.1, Cachoeiro também, aí para o sul do estado, o nosso sinal 16.1, levando este programa que é ao vivo, tem reprise neste sábado pela manhã e também no domingo à tarde. Bom, Edmar, vamos falar um pouquinho da ADESG. A gente ouve muito falar dos encontros, né, dos cursos, dos ciclos de palestras e muitos eventos que vocês realizam. Na prática, para quem está em casa e já ouviu esse nome, o que significa ADESG? Quer ficar à vontade ou eu começo? Qualquer um de vocês aí, fica à vontade. Vou deixar o nosso general aqui falar. Tá. Então, primeiro que quando a gente fala de ADESG, traz uma satisfação enorme, porque existe aquilo que a gente faz com orgulho, com prazer. Na prática se resume o seguinte, Cláudia, o que é ser adesguiano? São pessoas do bem que buscam fazer com que uma formação mais avançada, de mais estratégia, de mais política no seu sentido
usual da expressão da palavra, mas num contexto muito mais global e grande, de servir a sociedade com o conhecimento que se adquire. Então, se a gente for falar do objetivo dela, é isso. São pessoas do bem que, através de uma formação específica que vem da Escola Superior de Guerra... Dos mais diversos assuntos. A gente vai falar ali... Bom, existem alguns conteúdos específicos da política que é, por exemplo, a expressão do poder nacional. E ali a gente vai emergir sempre cada conteúdo como esse, e a gente vai falar de liderança, de dicção, de oratória, mas em especial vai falar de geopolítica, os estados no sentido daquilo que rege a política internacional, vai conhecer a particularidade que existe em cada um desses países e como eles influenciam, inclusive, o nosso Brasil, vai falar das fronteiras, vai falar do objetivo de Estado e governo, que existe uma confusão muito grande, o objetivo de Estado não está ligado naquilo que é o Estado enquanto divisão territorial, vai muito mais além do que isso. E aí a gente vai emergir muito mais num conteúdo a qual as pessoas muitas vezes não têm oportunidade de conhecer. É onde a gente consegue emergir dentro de um raciocínio lógico de estratégia, inteligência e contra-inteligência, para normalmente fazer com que essas pessoas, claro, tenham maior capacidade intelectual, até porque os nossos professores dentro da Escola Superior de Guerra é de um nível muito superior, né, de uma intelectualidade muito grande, e que, de certa forma, me permite contar só uma pequena historinha aqui, que resume o seguinte: Segunda Guerra Mundial, existiu uma grande transformação mundial. A Escola Superior de Guerra foi formada a partir desse momento. A partir do final da Segunda Guerra. Exato. São militares que entenderam que uma nação precisa ter valores, princípios, métodos, práticas, de pensar a estratégia para aplicação. E daí veio todo um cenário político que se seguiu muito tempo, e aí a gente conhece a história. Depois de um determinado momento, a Escola Superior de Guerra entendeu que era necessário fazer com que aquela metodologia, assim podemos chamar, né, Ludovico e Ocimar, né, aquela prática do pensamento de uma nação fosse também manifestada dentro da sociedade civil. E daí nasceu a DESG. Aqui no estado ela tem 65 anos, né? E veio fazendo com que os ciclos formassem pessoas para fazer com que o serviço desse entendimento fosse colocado na sociedade. Bacana. Ô Ludovico, assim, é algo em comum, porque assim, surge justamente da estrutura militar, mas que o civil hoje tem essa possibilidade de estar nessa discussão, nesse debate, né? Claro, como o Edmar falou, né, você vê que tudo surgiu com a ESG, né? Criaram a ESG devido a essa necessidade de que o povo tivesse um entendimento maior, aí surgiu a ESG. Mas não era suficiente, tinha que levar isso a expandir mais, né? Aí onde foi que surgiu a ADESG, se tornou a Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Aí foi interessante que levou um curso que você leva 2 anos para fazer, né? Na ESG, você faz aqui em 5 meses. O conteúdo é o mesmo, porém, sim, claro que mais enxuto, mais reduzido, né? Então, foi muito interessante, desde quando eles tiveram essa ideia de estender, levar para o Brasil afora essa ideia. E que o Edmar vai contar, cada um vai contar um pouco aqui das experiências, das vivências, né? Que é muito interessante. A gente sabe que para participar precisa ser convidado, né, Ocimar? Mas, assim, é interessante que cada um com a sua característica pessoal, com a sua experiência, você entra nessa escola e é uma escola permanente, né? Não tem... exatamente. Só tem um começo, não tem fim, não. Por exemplo, comigo foi assim, em 2011 eu estava cursando faculdade ainda, aí fui convidado para fazer o curso, o ciclo, né? E aí eu não podia, mas falei, no próximo ano, se me chamarem, eu estarei fazendo. Então, a DESG, quando a gente escuta falar da DESG, a gente tem uma pré-informação sobre ela, um pré-entendimento quando se fala, né, quando se convida, mas a gente vai conhecer mesmo a DESG quando a gente está dentro do ciclo, fazendo o ciclo. Aí que a gente vai... mergulho, né? Exatamente. Então, uma vez feito o ciclo, entra na veia. A sua visão de mundo muda? Muda, com certeza. Com certeza. Maravilha. Gente, vamos ver alguns momentos aí, pedir a nossa produção para colocar imagens, né, dos encontros, as viagens, porque os adesguianos viajam bastante também para encontros, né, conferências, não é isso, Edmar? Seminários, né? Tem uma história boa. Essa foto aí foi tirada de um CEP, né? CEP, que é o ciclo, CEP, né? o Ciclo de Altos Estudos de Política e Estratégia. E acontece no Brasil inteiro isso, né? A estrutura da DESG, ela possui a sua delegacia assim constituída, né? Existe um decreto que foi colocado como utilidade pública, uma instituição sem fins lucrativos, e cada capital do
Brasil possui uma delegacia, ainda instituído como delegado, né? Então o Espírito Santo tem uma delegacia. O Espírito Santo tem, fica em Vitória. Em Vitória. E aqui nós somos uma representação da delegacia de Vitória. Mas não são todos os municípios que têm representação. Não, só os municípios de maior importância nacional. Entendi. Linhares, né, estrategicamente é um desses municípios, e por isso que assim o possui. Bacana. E membros de outras cidades podem congregar, participar ou não? Por exemplo, quem é de Rio Bananal, por exemplo, pode participar aqui? Pode. Recentemente a gente teve alguns formandos, isso foi em 2014, se eu não me engano, que vieram de Vila Valério, outros que vieram de São Mateus. Inclusive, a representação de São Mateus, ela veio através de uma pessoa que fez o ciclo aqui em Linhares. Olha aí. Colatina mesmo. Fazendo escola mesmo, né? Essa turma de Linhares. Vai propagando, né? Gente, que bacana, né? Então um trabalho bem integrado ali. E aí, assim, vocês interagem com pessoas do Brasil inteiro, né? Tá lá o Edmar recebendo o quê? Um certificado ali? Esse aí é importante, né, conhecê-lo, porque ele é o atual coronel excelente, ele é o atual presidente da ADESG Nacional. Interessante. Então ele que atualmente é o nosso chefe do Comando Maior, a liderança, lá no né? Rio de Janeiro. Né? Uma liderança, um homem extraordinário que tem um conhecimento ímpar e já contribuiu muito para a nossa nação, inclusive, agora já na reserva. É militar aposentado. É militar aposentado, exatamente. Pode passar a próxima imagem aí. Aí a Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra, ali tem alguns professores da ESG, né, no meio dessa foto. Essa aí foi uma última formação feita, conhecida como CAMP, né? São os delegados e representantes que foram até a ESG para fazer uma atualização de todo o conhecimento abordado dentro do CEP, do ciclo, mas também com uma visão mais estratégica para a ação da ADESG dentro da sociedade civil organizada. Né? Que legal. Ô Ludovico, agora sim, vocês não ficam só nos estudos teóricos, né? Isso é levado para a prática, para a sociedade também, né? Até pergunta assim, quando eu terminar o curso da ADESG, não chamo de falar curso, que as pessoas costumam falar curso, mas é o ciclo, né, de estudo de política e estratégia. Aí quando terminou, enfim, qual é a prática? Vou usar em quê? Você usa para a sua vida. Você adquiriu conhecimentos que você vai retribuir para a sociedade. Então, esse é o maior ganho. A sociedade ganha com isso, porque são homens de valores que vão estar ali na comunidade inseridos para levar o bem a todos. E uma das coisas que a gente estuda muito bem lá na ADESG chama-se bem comum. Isso é uma coisa fundamental para um mundo melhor. Que nós estamos precisando. Precisando de muito, né? Então, o bem comum é uma das coisas mais profundas que a gente vê. E a gente vai poder, quem participar, quem fizer o CEP, vai, né, Alcimar, ter essa experiência maravilhosa. Porque tudo se divide nisso na vida, né? Se não for para o bem comum, não adianta. Agora, para quem está chegando, faz esse CEP, né, que é o Ciclo de Estudos de Políticas Estratégicas. Fez, não acabou. Aí depois vocês têm uns encontros. Não, como eu falei, a gente pode montar qualquer... vamos criar alguma situação para cuidar da comunidade, por exemplo. Mas não é o objetivo maior. O objetivo maior é formar homens líderes, para que eles, onde estiverem, ou com empresas, ou no poder público, onde quer que esteja fazendo o melhor para uma sociedade. Então, o principal é formar homens. Que bacana, esse compromisso social, né, Alcimar? É importante frisar também, Cláudio, que esse conhecimento adquirido nesse ciclo de estudo, ele é um conhecimento que a gente não encontra em outras instituições de ensino. Entendi. Entendeu? A ADESG, ela é privilegiada nesse quesito. Então, aí a gente sai, né, com esse conhecimento e vai fazendo a diferença no meio em que a gente vive. Interessante. Ou seja, absorver esse conhecimento, aquele que foi passado, e trazer para a sociedade, né? Exatamente. O serviço. O serviço. Nós tivemos recentemente agora, foi até em Vitória, né, que o Sebrae fez uma reunião com várias pessoas de liderança da sociedade, que principalmente pega toda a bacia do Rio Doce. E alguns encontros foi aqui em Linhares, hoje eu até comentava isso com o Giovanni. Interessante saber de Linhares, estudar o contexto de Linhares, porque todos que vêm aqui de outras cidades observam Linhares e falam, por que aqui as coisas são diferentes? A cidade parece mais organizada, a cidade parece um pouco mais limpa. Claro, existem também pontos da cidade que não são bem estruturados assim. Nós temos problemas também. Claro, mas aquilo que vem de se dar ideia que quando chega, e a gente não está falando aqui no de estrutura política, estou falando que a cidade se apresenta a ser dentro da sua composição. Ali estava se estudando a lagoa que existe dentro do município, independente de como ela esteja, mas estudando a lagoa que é dentro do município, que quantos municípios do estado tem uma lagoa aqui dentro da cidade, né? E aí veio uma estrutura para dizer por que funcionam as coisas, parece demonstrar melhor. Vamos fazer uma análise daquilo que instituições que a gente possui.
CDL de Linhares, referência de cambiologistas para o Estado. Uma dos maiores aí, né? Referência no país. Se a gente for olhar quem está na diretoria hoje, a presidente, né, que é a Florizes, ela é a desguiana. E é claro, não significa que isso é melhor ou pior do que a outra, mas a gente tem algo a contribuir para a sociedade. A ADEL, né, que é a Associação dos Desenvolvimentos Linhares, também possui desguianos. Concel possui a desguianos, inclusive quase toda a diretoria é a desguiana. E a gente vai lá, Lions, Rotary, maçonaria, então essas instituições que fazem uma força muito grande para a sociedade funcionar bem, e aí que foi o ponto-chave do olhar do Sebrae. Interessante. É mais ou menos aquilo que o Ludovico falou. Exatamente. Né? Buscar esse conhecimento para levar para a sociedade. Quem ganhou? Quem ganhou? A comunidade, a sociedade, né? Como um todo. Que bacana, que ideia legal, né? E esses encontros, como eu disse, né, para participar, né, esse ciclo, por exemplo, tem que ser convidado. Agora, quem convida? Aí é a grande questão. Por exemplo, eu gostaria de ser a desguiano, como é que eu faço? O telespectador pode pensar uma avaliação, tem que fazer uma avaliação do Cláudio. Bom, num passado, né, tinha um monte de exigências, né? Como veio para o interior, considerando Linhares ainda na época, eu fiz em 99, mas a DESG começou em Linhares em 95, acho que foi o primeiro CEP. É mesmo? Bastante tempo, inclusive, né? quero Quero lembrar aqui do nosso saudoso Aldenor Almeida e a sua esposa, uma guerreira, Regina Dalorto, e outros, Eldo Vick, Vitória Cabezan, doutora Vitória, doutor Eldo, né? E tantos outros que colaboraram muito para que essa DESG pudesse estar viva até hoje. Então eles deram o pontapé inicial, eles fizeram fora e trouxeram para cá. São adesguianos. São adesguianos, claro, e são pessoas que contribuíram muito, né? Eu estou dizendo isso porque assim, é um trabalho voluntário, ninguém ganha salário na ADESG, né? Nada. Pelo contrário, a gente desembolsa alguma coisa, né? Ô Edmar, e o próximo CEP, então, quando é que vai acontecer? O próximo ciclo, né? A gente vai ter início agora possivelmente 1º a 2 de julho, né? Primeira semana de julho mês se que vem inicia, já. Exatamente. E a gente finaliza no final de novembro a início de dezembro, né? Porque como são palestras que vêm de um ciclo, existe uma agenda que vem da Escola Superior de Guerra também. Então, são datas a qual ocorre. Falando um pouquinho, né, da estrutura. Início de julho até final de novembro. Toda semana, 20 horas da noite é o horário que começa, vai até as 22 horas. 2 horas de estudo. 2 horas de formação. Eu vou deixar o Ludovico depois passar sobre a expressão de que ele, né, fala isso de uma forma assim fantástica. Eu gosto de ouvi-lo, por isso que eu faço questão. O Simar compartilhou comigo muitas experiências, né, Simar, que a gente fez muitas viagens de estudo que marcam, mas respondendo de uma forma efetiva, né? A gente semanalmente se encontra para formação. Existem palestras que vêm normalmente de pessoas com notoriedade, né, com conhecimento bem elevado. Bagagem, né? Além daquele ciclo que ocorre do planejamento estratégico da ESG, que são os próprios professores da ESG que vêm, ocorre ciclos de conteúdos específicos, sempre lidando esfera internacional, depois esfera Brasil, estadual e municipal. Porque todo esse ciclo de estudos, ele culmina depois num projeto de entrega ao município, que solenemente até hoje foi apresentado na Câmara de Vereadores, né? O objetivo é como que a gente pode, dentro desse ciclo de estudos, estudar o suficiente para contribuir ao final desse processo em algo concreto para o município. Então se elenca pontos específicos, dificuldade do município e se entrega esse projeto, de maneira que ele é um projeto aplicável. Ele não é só fictício, ele é realmente aplicável. Não fica só na teoria, né, Ludovico? Não, tem fora de aplicação teoria. prática. Olha que bacana. E aí essa contribuição, né, que a DESG dá para a sociedade, porque também ela está envolvida nas discussões daquilo que mexe com o município, né, com o nosso estado do Espírito Santo, e eu vejo que vocês têm participado muito disso, né? É uma sociedade que tem muitos adesguianos, ela vira uma comunidade formadora de opinião, questionadora, né? Então ela se envolve nisso daí, ela cobra mais, ela quer saber por quê. Então isso muda a realidade da comunidade, da cidade como um todo. Ô Ludovico, o Edmar falou aqui sobre Linhares, né, ser uma cidade assim, referência para quem chega, não é daqui, vê que é uma cidade diferenciada. E a gente tem orgulho de falar isso, porque realmente é uma bela cidade, organizada em muitos aspectos. Tem problemas também, como dissemos aqui, mas a gente acho que temos muito mais coisas boas para mostrar, né? E eu acho que esse intercâmbio, né, essa presença de entidades como a DESG, Edmar citou outras aqui mais,
não só cobrando, mas ajudando também o poder público nesse sentido, é importantíssimo, né? Muito. Sim. Porque, olha só, Linhares tem um potencial econômico gigante. Né? Fantástico, Eu falo que gigante, tem uma frase do hino nacional que é a cara de Linhares, gigante pela própria natureza. Verdade. Né? Então, se você tem umas formações de pessoas assim, onde vai cuidar do desenvolvimento, porque se tem esse potencial econômico, vem o crescimento. E um crescimento desordenado pode destruir uma cidade. Sem dúvida. Então, com essas pessoas, com essas bagagens, com esse conhecimento, com esse entendimento, o que pode acontecer? Que esse crescimento traga também desenvolvimento. É fundamental. Nós tivemos exemplo no Rio de Janeiro, uma época quando Macaé teve um crescimento fantástico, mas não olharam O social os ficou de 4 lado, cantos. né? E aí tudo foi... Macaé ficou terrível, né? Perdeu a qualidade que tinha de cidade normal de se viver. E nós temos Hoje aqui, deve ter recuperado, mas foi triste, né? Pois é, o Espírito Santo nós temos alguns exemplos, não vamos citar aqui obviamente, mas algumas cidades que com PIB altíssimo, mas com a questão social muito a desejar, né? Então por isso que eu falo que a formação dessas pessoas que passam por uma instituição como a ESG, a DESG, né, tende a contribuir muito para, a gente falou desde o início aqui, para a comunidade, né, para que questiona, como você falou, né, a gente são questionadores, né, então isso tudo leva para um crescimento ordenado. Sem dúvida. Eu achei interessante que o Edmar falou, porque assim, tem a Desguiano espalhado para tudo quanto é canto, né? Tem. Hoje eu não sei se está na sua pauta aí de pergunta, mas eu acho que nós somos em torno dos 400 adesguianos em Linhares, né? 317. 317 adesguianos. Homens e mulheres, né? Na associação, que não é só associação para homens. Tem gente aqui de outros lugares, mas a maioria, obviamente, de Linhares são 317. Bastante gente, né? Muito. Compartilhando esse conhecimento, hein, Elcimar? Pois é, então aí que tá, né? 317 espalhados dentro da cidade, da comunidade. Então, cada um atuando na sua área, com esse perfil, com esse pensamento, com essa formação. Então, ela vem fazer diferenças ali, junto com o setor público, como você mesmo colocou, né, ajudando nessas questões e assumindo frentes, né? Assumindo lideranças. Então, vem fazer diferença, sim. E a gente vê Brasil afora que os grandes exemplos assim, de cidades, né, de estados que desenvolveram essas entidades, como a DESG que a gente citou, e muitas outras, elas estão ali lado a lado com o poder público. Não pode deixar o poder público sozinho fazer as coisas, né? Pode. Tem que contribuir também, né? Muito bem, Tem a que fazer sociedade sua parte. civil tem Todos que estar saem junto, ganhando, né? Todos saem ganhando. Um contribui com o outro, né? Sem dúvida. Gente, estamos falando hoje sobre a missão, né, o trabalho da DESG, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Tem o próximo CEP, né, que é o ciclo de estudos, que vai acontecer no mês que vem, aqui em Linhares, começa no mês que vem. E eu estou recebendo essa turma aqui, né, esses 3 integrantes. O Edmar, que é o representante da DESG aqui na região, e os adesguianos, Ludovico Taquete e Osimares Falcim, que são empresários também aqui da nossa cidade. Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Voltamos, nosso segundo bloco do Bate-Papo das 6, hoje conhecendo um pouquinho mais sobre a DESG, né? Você já deve ter ouvido falar, como disse o Ludovico, desde 1995, mais ou menos aqui, já em Linhares, quase 30 anos essa instituição que está aqui no município, né? Está nos grandes municípios do Espírito Santo, tem a delegacia em Vitória, a delegacia do Espírito Santo, é a entidade que está espalhada Brasil afora, contribuindo, né, para uma sociedade melhor, instruindo mais. Gente, e as viagens, que são muitas? Eu sei que os adesguianos estão sempre viajando, grandes viagens, para buscar mais conhecimento, né, Edmar? Para buscar mais conhecimento. Todo final de CEP, do ciclo, existe a viagem de estudo, né? E a gente elenca um local importante para o país e ali a gente vai todo mundo. Aqueles que, claro, se dispõem, a gente convida também adesguianos do município para poder fazer essa viagem. Aqui em Linhares nós temos uma trajetória de estudo extraordinária. A gente já foi para o Rio, São Paulo, Amazônia, Brasília também, né? E é interessante que a irmandade que existe, né, Ludovico? Os daqui vão para lá, são acolhidos, são bem recebidos, não é isso? Essa irmandade que existe, essa fraternidade entre vocês, né, adesguianos. Onde você chega que tem um adesguiano, você é acolhido. Interessante. Porque, assim, passam
a instituição te traz um respeito que automaticamente, se eu cheguei em Linhares, vi o Cláudio como adesguiano, é imediato esse contato, essa credibilidade, né? Essa confiança. Muito bacana. Ou seja, uma instituição que só faz o bem, né? Só traz o bem. Eu acho que é uma chancela, né, Osimar? A pessoa falou que adesguiano já sabe de que instituição se trata, ou seja, que transmite bons conhecimentos. É uma referência, né? E acaba virando referência. É uma referência porque quem fez o ciclo, ele sabe do que se passa dentro do ciclo, o que se forma ali dentro. As discussões. As discussões. Então, quando se encontra com um adesguiano, já sabe que... Tem informação, tem conversa boa, né? Agora, assim, terminado o ciclo, pessoal, como é que funciona depois os encontros de vocês, Edmar? Porque, assim, o ciclo tem um período de duração. Um período. E nem todos os anos ocorre, né? Uma vez que a gente fez indicação que é necessário, toda a organização é feita pela Escola Superior de Guerra, traz as instruções que é necessário ser feitas e ali acontece o ciclo dentro de uma metodologia. Aí monta-se quais são os ensinamentos e quem vai passar, não é isso? Perfeito. Depois desse ciclo acontece a viagem de estudo e aí em campo, em tese, a gente se reúne uma vez por mês. Agora focado muito dentro desse ciclo, então a gente acaba não se reunindo. E a pandemia também, né? O ciclo da pandemia não aconteceu em virtude... Mas vocês já voltaram a se reunir? Agora já estamos na prática. Enquanto diretoria, reunido para se reunir, assim, para conversar sobre o CEP, a organização, a estrutura, e com os adesguianos em si uma comunicação mais online, para poder justamente agora receber as indicações que é da própria sociedade adesguiana. Pessoas de fora podem também manifestar um interesse em participar, né? E a qual é possível, porque o adesguiano ele é reconhecido em várias partes assim do município, porque as pessoas escutam falar, pode não entender o que é a adesg, mas acaba ouvindo e sabendo que aquela pessoa ali ela fez uma formação da Escola Superior de Guerra. Essa pessoa que pode ser procurada para receber uma indicação. Interessante. E nesses encontros, Ludovico, periódicos, né, de todos os meses que vocês fazem, pessoas de fora podem participar ou não? Ou é exclusivo para adesguiano? Durante as palestras? Não, eu digo os encontros mensais que vocês fazem. Não, sim, às vezes são convidados. E os adesguianos de outros ciclos são convidados para participar. Também, né? Mas a gente gostaria de falar um pouco de como é o ciclo de estudo. Bom, vamos falar sobre isso, que eu acho que é importantíssimo. Por exemplo, assim, quando inicia, tem a fase preparatória, onde os estagiários são os que vão fazer, que vai em número de, no máximo, 30 pessoas, de 25 a 30. Né? Nessa fase preparatória, vão receber toda a informação, como é o comportamento dentro de auditório, né? E é muito bom deixar claro que todos os estagiários, os homens estarão de paletó e gravata, as mulheres num traje eu vejo que vocês se portam diferente, assim, né? É uma característica. É de praxe isso aí, né? Então, passada essa fase preparatória, aí entra uma fase que a gente chama doutrinária, ou hoje também tem um segundo nome... Conjuntural. Não, conjuntural vem depois, né? Da doutrinária... Administrativa, Na doutrinária vem essas pessoas de alto gabarito, né? Da ESG. Eles trazem mensagens, informações de grande valia para um cidadão, né? Onde se fala, que eu citei há pouco aqui sobre o bem comum, é uma coisa muito trabalhada dentro da DESG, e tantos outros, Poder Nacional e etc, etc. Esse pessoal vem, então é a fase doutrinária. Depois vem a conjuntural. Por exemplo, eu lembro até hoje, eu fiz em 99, eu lembro de uma... Memória boa, rapaz. Eu lembro precisando tomar um pouco desse remédio, de uma bióloga, né, por nome de Ivone. Ela era brasileira, a nível internacional, andava pelo mundo inteiro fazendo palestra, né? Ela veio falar a essência da vida. Ela fez uma palestra que todo mundo ficou assim, e ela citava como exemplo a sabiá, o pássaro sabiá, como é a vida, ela retratava nisso aí. Aí nós acabamos apelidando a professora, pedimos licença a ela para chamá-la de sabiá, e ela adorou a ideia, né, num tom de brincadeira. Se tirar o acento, vira sábia. Então, né? Era uma sábia que usava sabiá como referência para falar o que é a vida, né. Então ela teve, eu fiz em 99 o meu CEP, depois eu fiquei na direção por mais uns 2 CEPs, e sempre a gente convidava ela para vir fazer essa palestra, que era fantástica. Então, como que é a essência da vida? Olha como é que nós estamos falando de ADESG, olha para onde caminha. A gente vai direcionado para vários segmentos. Por exemplo, das palestras que eu fiquei também assim, veio um engenheiro, ele era
se eu não me engano, do ITA. Aí ele veio falar sobre nanometria. Aí você hoje é uma coisa muito usual, né? Assim, de grande importância, nanotecnologia, né? Exatamente. Então, esse cara falou para nós lá em 99, a gente ficava assim, de boca aberta. O que será isso, hein? Aí fomos entendendo, né? Enfim, então é muito interessante, são palestras maravilhosas, né? Que a gente tem a oportunidade de ver, como você falou aqui, não é todo lugar que tem essa oportunidade. E vamos falar das nossas visitas. O Edmar falou que no final do ano tem uma visita técnica, uma visita muito boa. Mas durante os 4, 5 meses de ciclo, volta e meia tem uma visita que geralmente faz nas sextas-feiras. Eu, por exemplo, adoro quando eu fui no 38º BI, no Batalhão Tibúrcio, lá em Vila Velha. Fantástico, sabe o que é você ser recebido com honras militares? Né? A tropa desfilar para você em respeito a gente, né? E a banda deles é fantástica, né? Muito bom. Aí eu me lembro muito bem que num tom, depois de toda a apresentação cívica, né? Aí o comandante falou assim, agora nós vamos tocar um hino que ele é muito conhecido e com certeza todos vão adorar. Aí começou, uma vez Flamengo, coisa toda séria, a gente toda ali, aí não teve como aguentar, né? Aí a descontração aí uns vaiavam, outros batiam palma, né? Enfim, então é bem descontraído, é bem legal. Eu me lembro que nessa visita, por exemplo, nós tivemos demonstração de tiro, uma coisa assim que... Uma coisa que o civil, não é comum Você vai arrepiar quando você lembrar a execução do hino nacional diante da tropa. Nossa, mãe do céu. Coisa que tem que viver para saber... Você está falando aí, eu estou viajando aqui, porque assim, são coisas relacionadas aos militares que, para nós, né, seres humanos normais, né, a gente não é todo dia que a gente consegue participar dessas coisas. E é uma forma diferente de você conhecer o que é Forças Armadas, entendeu? A gente daqui de fora, você vê um falando, outro falando que não tem conhecimento lá dentro. E quando você vai numa visita, você é recebido pelo coronel, o comandante maior do Exército, né, daquela unidade, e ele te põe, fala o que você não ouve em outro lugar. Aí você passa a ter um entendimento diferenciado, sabe? Bacana, então, né, Alcimar, ter essa interação. Completando até que o Ludovico vem falando nessas visitas, e acho que poucos sabem que aqui no Espírito Santo tem um centro controlador de voos, né, que fica ali em Santa Teresa. Santa Teresa. Não sabia. É um ponto também dessa visita estudo que ocorre durante o ciclo. Eu mesmo tive a oportunidade durante o ciclo que eu fiz, da gente fazer essa visita lá. Então não sabia, o Espírito Santo tem controlador de Santa Teresa. Que a área de abrangência dele pega o sul da Bahia, Minas Gerais, parte de Minas Gerais e Rio de Janeiro ali. Então e aqui para dentro do oceano. Então é um lugar que poucos conhecem que existe, né? E aí o adesgueiro tem essa possibilidade tem esse acesso, né? De acesso. Não é aberto para todo mundo. Então essas palestras que a gente assiste, né, na fase conjuntural é de grande valia, muito importante, é muito bom, né? É bacana demais, fica na história, né? E essas viagens de estudo, por exemplo, eu me lembro que nós fomos uma vez visitar a CST. Fomos recebidos pelo presidente da CST, era o José... Como é que era? Deu um branco agora no nome dele, depois eu vou lembrar. Mas um cara assim de alto gabarito, sabe como? E nos recebeu, mostrou o cerne da empresa. Muita gente vai na CST. Recebido pelo próprio presidente. Recebido pelo presidente, Zé Armando. Eu lembro o nome dele, Zé Armando, um cara assim, de uma humildade, de uma sabedoria fantástica. Aí ficou com a gente toda a visita, almoçou junto com a gente lá. Que bacana. Né? Foi uma coisa assim inesquecível também. São as memórias, né? São memórias que eu diria que fica realmente armazenada. Nós vamos falar dos trabalhos, né? Edmar vai falar um pouco. Como podemos. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Sim. Voltamos daqui a pouco ao nosso último bloco, falando um pouquinho sobre os trabalhos. Vocês falaram que o ciclo dura 5 meses, né? 5 meses. Então se começa em julho e dezembro está terminando. Sim, senhor. E aí tem a viagem. Novembro. E depois tem a viagem. Vamos para um rápido intervalo, bate-papo, volto daqui a pouco, conhecendo um pouco mais sobre a DESG. Voltamos já. Voltamos com o nosso último bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, conversando aqui com o Edmar Araújo, que é o representante da DESG, a Associação
dos diplomados da Escola Superior de Guerra, aqui de Linhares, né, representa toda essa região. Ludovico Taquete, empresário, adesguiano. Ocimares Falsim, também empresário, presidente do Sistema Findes aqui na região, e adesguiano, hoje conhecendo um pouquinho mais sobre a Escola Superior de Guerra. Meus amigos, então, bom, o ciclo começa no mês que vem. Como é que funcionam os trabalhos aí? Porque parece que tem inclusive, conclusão de curso, né? Uma coisa bem um TCC, informal, né? Tem um TCC, uma espécie de TCC, né? Vou passar a palavra para quem mais entende aqui, que entre nós é o nosso professor. Esse TCC, ele é muito interessante. Por exemplo, na minha época, né, os temas, quem vinham da ESG, né? Hoje já faz de forma um pouco diferente, que eu também achei muito interessante ver as demandas, necessidades local. Que interessante, legal. E os temas são tirados aí. Aí vamos supor assim, divide em 6 grupos, né, de 5, de 6, são 30 pessoas, né, para fazer esses trabalhos. Aí tem que fazer a apresentação para concluir e para ser diplomado, né? Entendi. E só falar em diplomado, é bom lembrar que há uma necessidade de, no mínimo, 80% de presença para ser diplomado. Agora, me surgiu aqui uma dúvida. Quem for a pessoa para ser convidada, ela precisa naturalmente ter curso superior ou não? Não. Porque o nome aqui, Escola Superior, me deu essa no passado tinha que ter curso superior, mas quando trouxe para o interior, então como na época era difícil faculdades na região, aí foi liberado para pessoas que tinham assim, mais saída de desenvoltura dentro da comunidade, né? Estou falando isso aqui, gente, por uma questão de curiosidade mesmo, porque a gente sabe que o trabalho da ADESG é um trabalho de discussão das diversas temáticas aqui, né? E tem muita gente que com certeza seria um grande porta-voz, né, daquilo que é aprendido lá para propagar, né, essas informações. Cláudio, só complementando sobre o TCC, lembrando da época que eu fiz, né? Falando sempre da 99, tem pouco tempo, né? Poucos dias atrás, né? Foi ali. Então foi assim. Era mais exigente lá, né? Era muito. Foi muito interessante. O tema para nós foi as possibilidades energéticas no Brasil. Possibilidades energéticas Esse no Brasil. Tema. Era o tema. Tem que desenvolver um trabalho nisso aí. Aí nós fizemos um trabalho em cima disso. Então fizemos pesquisa a fundo de todas as possibilidades de como gerar energia. Olha. Falar de energia solar não, né? Calma. Aí que vai chegar. E diante desse trabalho está aí hoje a energia fotovoltaica. Que naquela época era um sonho, né? Ninguém imaginava. Nós olhamos todos, hidro, fotovoltaica, eólica, né? Através de mecânica. Exatamente. Né? Então, tudo isso aí a gente fez esse trabalho. E hoje a gente vê a fotovoltaica aí. Toda casinha já tem um painel de energia. Isso então, só para dizer... isso que eu falo a grandeza da ADESG. Né? Tem muito conteúdo. E olha que interessante que são pessoas que vêm de vários segmentos, de entendimentos diferentes, mas que dentro do método que é ali ensinado, cada um contribui com uma etapa. Dentro daquilo que é aplicado, esse projeto vai criando uma estrutura e até que chegue numa conclusão. Então, naquela época, que em 99, né, Ludovico, existia pessoas de vários segmentos ali dentro daquele grupo de estudo e que, usado dentro da metodologia, veio trazer uma conclusão de trabalho. Vários tipos de conhecimento, né? No meu grupo, por exemplo, tinha médica, advogados, empresários. Imagina o resultado que dá isso, porque são pensamentos diferentes, né? Tem um telefone da delegacia, né, o Edmar, que eu acho que é importante a gente divulgar, para quem tiver alguma dúvida, né, queira pegar Sim, perfeito. Pedir a nossa produção para colocar no ar. O ciclo que ocorre também nesse início de julho também vai acontecer em Vitória, na capital. Olha que legal. Então também é possível, nesse telefone a pessoa pode mandar o seu contato, né, transmitindo ali ao interesse de poder conhecer, ou mesmo que seja para fazer o ciclo. E ali as informações podem ser cedidas, de maneira que lá em Vitória, né, em toda a região metropolitana, pode ser feito através desse contato, e aqui em Linhares também, porque a gente referencia as informações da delegacia. Está aí na tela, gente, é o 99966-3596, 99966-3596. O WhatsApp também, nesse número. O WhatsApp também. Manda uma mensagem, eu estou com dúvida, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o próximo ciclo da DESG, como é que faz, né, para ser convidado e, quem sabe, participar dessas discussões, né, Ludovico? Sim. Gente, bacana essa conversa com vocês aqui, aprendendo um pouco mais sobre a DESG. A gente sabe que vocês também estão envolvidos em outras entidades, em outras associações. Aqui a gente falou de Concel, né? O Ludovico está lá na ADEL, CDL, né? O Ocimar está no Sistema Findes, na ADEL também, né? Então, uma gama de conhecimentos, de informações que se tem, né? Muito bem.
É isso, né? E a poder contribuir um pouquinho com tudo isso, né? Um dos aprendizados que a gente tem numa instituição como essa, a gente leva para outras. Aí cresce. Vai se envolvendo, né? A sociedade. E é bacana que esse intercâmbio funciona bem, né? Funciona. A gente cria um amor muito grande a servir, né? A gente usou essa expressão recentemente, né, meu amigo? Quem não vive para servir não serve para viver. A gente precisa... Né? E a gente, quanto mais aprender sobre essa doação voluntária, de quer fazer algo sem esperar nada em troca, a sociedade cresce, evolui. Ouvi isso muito, e foi um exemplo muito bonito, foi no Rio de Janeiro recentemente, enquanto que mostra algumas viagens de estudo que nós fizemos, um coronel virou para mim e falou o seguinte: Edmar, no dia em que antes de um jogo de futebol acontecer, todos se erguerem e ficarem de pé e ali participar da execução do hino nacional, não ouvi-lo, mas participar enquanto erguido, a nação vai ser diferente. Isso é uma verdade. A DESG vai ensinar a gente a ter amor, à pátria, à nação, a ter de fato um patriotismo, de entender que quando a gente faz algo, as coisas não são só por interesse, são de fato para fazer tudo funcionar. A gente está preocupado com aquela pessoa que está lá na rua, que tem necessidade. E a gente sabe que precisa de políticas públicas eficazes para fazer com que isso aconteça. Então é a nossa parcela de contribuição para que a sociedade melhore. Mas só é possível fazer isso com educação, com conhecimento, com aplicação. Responsabilidade acima de tudo, né? Perfeito. Ludovico e Ocimar. A gente vê que, por exemplo, vocês que são empresários, empregam muitas pessoas, eu acho que é um compromisso social, é uma contribuição que os empresários, e aqui a gente fala de todos eles, né? O pequeno, o médio, o grande, abrir postos de trabalho para dar dignidade às pessoas, porque no final das contas a gente precisa que uma família precisa de um bom emprego para pagar suas contas, para ter alimentação, ter o lazer, enfim, e educação. Só assim a gente transforma essa sociedade nossa. Contribuindo com o desenvolvimento regional, né? Vai contribuindo. A gente lá na Federação da Indústria, por exemplo, que a regional ela representa 3 municípios, né? Linhares, Soretama e Rio Bananal. E então tem um desenvolvimento de uma agenda de melhorias de ambiente de negócio, né? Então, como melhorar os municípios nas suas estruturas para que eles possam atrair mais empreendedores, mais investimentos privados, né? Para que o empreendedor ele se interesse em vir para a região e se instalar naquele município, porque ele está bem estruturado. Então, são propostas de sugestões, né? Criar um ambiente. Exatamente. Isso, né? Gente, olha, nós temos que encerrar o programa, estamos terminando, mas quero agradecer muito a presença de vocês. Aprendi bastante hoje aqui, acho que pelo menos deu um conhecimento muito legal sobre a DESG aqui, aprendendo um pouco mais. Eu tinha essa curiosidade, porque só ouvia falar do nome, né? Mas não sabia o que vocês discutiam lá. E vi que são muitas coisas que podem contribuir com a sociedade. Ocimar, muito obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço essa oportunidade, realmente uma oportunidade ímpar. Vim aqui poder dar as minhas contribuições de informação a respeito da DESG, né? E assim, falo para você, telespectador que esteja interessado aí a partir desse momento, busque alguém que conhece alguém e tire as informações e venha participar, fazer o ciclo, se formar, né? Com esses conhecimentos que é passado dentro do ciclo e ser uma pessoa estrategicamente diferenciada, atuando dentro da sociedade. Obrigado, Ocimar. Ô Ludovico, obrigado pela participação. Eu que agradeço a sua presença aqui hoje. Eu agradeço e deixando, como o Ocimar acabou de falar, né? O pessoal que está nos assistindo, que achou interessante fazer parte também da DESG, foi colocado o telefone de contato, é só entrar em contato e
para tirar dúvidas, para tirar as dúvidas e, quem sabe, fazer o ciclo. E quero deixar registrado aqui que quando você perguntou qual o perfil do candidato, né, o perfil é mais ou menos igual ao nosso assim, né? E o seu. Eu também. O senhor acabou de ser convidado para participar. Olha o compromisso aí. Aí vai ser muito interessante ter você lá. Nós já assim, tem algumas vagas ainda e uma dessas já é sua. Vamos nos organizar para isso. O seu perfil permite, né? A gente queria muito que você fizesse parte. Você tem um colega seu que é Adesguiano. Aliás, ele era o mestre cerimônia de todos os eventos que ele fazia. O Voz de Veludo, né? Voz de Veludo. José Luiz Silva. José Luiz, lembra disso? Meu amigo José Luiz. Então, José Luiz é fantástico. Ele é um Adesguiano de coração, né? E agora teremos, quem sabe, lá você vai decidir, claro. Vamos tentar aí, vamos ver, né? Só, assim, agradeço muito a oportunidade, né? E queria deixar, assim, só falar um minutinho, se tiver bem pouquinho, dessas viagens que a gente faz de estudo. Eu lembrei aqui, por exemplo, quando eu já estava não mais no meu ciclo, já em outros ciclos que eu fui como diretor, nós fizemos uma viagem, fomos conhecer a Embraer. Nossa. E fomos recebidos nada mais e nada menos por Osíris Silva. Quem conhece esse homem sabe da grandeza dele. Exato. E nós fomos lá condecorado com um aviãozinho, está guardado lá em casa até hoje, que a gente põe na lapela da camisa com muita honra. Então, aí, muito obrigado. Coisa de Adesguiano aí, tá vendo? Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para outra oportunidade. Muito obrigado, Ludovico. Edmar, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Obrigado, satisfação estar aqui também. Obrigado a todos, aqueles que também nos escutam. A gente sempre está ali à disposição da sociedade. São pessoas acessíveis, não estão escondidas, né? Estão ali acessíveis à comunidade. Mas, Cláudio, mais uma vez, obrigado por estar aqui. A gente colocou algumas fotos ali de viagens importantes, aqueles momentos que marcam na memória e a gente observa e que orgulho estar aqui nesse local. Bacana. De poder saber que poucas pessoas têm a oportunidade de estar naquele local e vencer aquela experiência. De fato é um marcado de vida diferente, que a gente passa a ver as coisas também diferente. Obrigado por ter a oportunidade de transmitir isso para as pessoas. Aprendemos um pouco mais hoje sobre a Adesg. Gente, nosso programa está terminando, né? Agradeço mais uma vez aqui aos 3 convidados de hoje. E tem reprise desse programa desse sábado pela manhã, domingo à tarde também, a reprise de todos os programas veiculados ao longo da semana. Bom final de semana. Esse é a TV Sim, esta é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos, um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares.